Olá, pessoal. Nossa aula de língua portuguesa vai falar sobre sujeito e predicado, em termos da oração, né? Importante para a compreensão bem elementar da sintaxe e para alguns processos que nós utilizamos no dia a dia quando falamos, como, por exemplo, a concordância verbal, importante na nossa fala, né? Reconhecer que o sujeito é um termo da oração que vai estar em concordância com o verbo. Também vamos reconhecer que em algumas situações podemos ter uma oração sem sujeito. E se isso acontecer, né, existe uma forma de conjugar o verbo. São os verbos impessoais. Eles ficam na terceira pessoa do singular. Vamos inicialmente para uma leitura, né? Sujeito e predicado, contexto e funções. Substantivos, adjetivos e verbos, por exemplo, podem combinar-se de diversas maneiras, exercendo diferentes papéis em cada oração e formando enunciados com sentido. Vamos conhecer um pouco mais sobre a estrutura da oração? Então, a gente vai fazer isso inicialmente lendo essa tirinha, né? Calvin, né? E Haroldo, né? Os 10 anos de Calvin e Haroldo, de Bill Watterson, publicado aí em São Paulo, Best News, em 1996. Mamãe não entende os gibis. Ela não percebe que os gibis lidam com assuntos atuais, sérios. Os super-heróis de hoje enfrentam dilemas morais difíceis. Gibis não são só fantasia escapista. Eles são críticas sociais sofisticadas. O superpoder da garota amazona é a capacidade de espremer esse corpo nessa roupa? Não, todos eles podem fazer isso. Bom, então temos aí a tirinha, né, com um toque de humor bem inteligente do nosso Bill Watterson. E as questões propostas, né? No terceiro quadrinho, o personagem Calvin faz uma afirmação a que aparentemente atribui uma grande importância. Isso fica mais expressivo por ele. Então, o terceiro quadrinho é esse aqui, ó. Esse aqui, ok? Mais expressivo, né? Então, aqui a gente está falando da linguagem verbal e da linguagem não verbal. Aquilo que não são palavras, mas as figuras apresentadas. Usar termos incomuns para uma criança, gesticular, fechar os olhos e elevar a cabeça como se estivesse fazendo um discurso, usar autoridade para impor sua ideia, fazer longas pausas na fala. A 2. Pode-se afirmar com certeza que Calvin e a mãe dele compartilham do mesmo pensamento sobre os gibis. Calvin entende que os gibis sejam uma forma de fugir da realidade. A mãe de Calvin entende que os gibis fujam da realidade para um mundo de fantasia. Ou o superpoder da garota amazona é a capacidade de vestir uma roupa apertada. E aí, então, você vai ler com certeza, ó, nós temos que pegar no texto aqui e isolar o que se pode afirmar com certeza, porque é explícito no texto. Explícito é claro, né? Parece uma questão dessa. O humor na tirinha provocado por Calvin achar que gibis apresentem problemas sociais sérios, mas comentar sobre as roupas apertadas dos super-heróis, pelos heróis usarem roupas tão apertadas para enfrentarem problemas sociais sérios, pela ideia errada de que qualquer pessoa possa usar roupas muito apertadas, em razão de usar roupas muito apertadas não ser um problema social tão sério. Na oração, mamãe não entende os gibis. Pode ser dividido em duas partes essenciais. Mamãe, primeira parte, e não entende os gibis, segunda parte. A parte com a qual o verbo concorda, o verbo aqui é entender, mamãe é o sujeito da oração. A parte que contém o verbo entende, né? Aqui, o verbo entender, e informações complementares a respeito do sujeito, não entende os gibis, é o predicado. Ok?
Analisando, então, a oração, está no nosso último quadro. Todos eles podem fazer isso. Temos o sujeito no termo. Em qual termo temos o sujeito aqui? Ó? Todos eles podem fazer isso. Termo eles, termo todos eles, ou isso. Escolha a alternativa correta. Vamos lá para o conceito, né? Sujeito, elemento da oração a respeito do qual damos alguma informação. Seu núcleo, palavra mais importante, pode ser um substantivo, um pronome ou palavra substantivada. Exemplo, o Jeca Tatu, de Monteiro Lobato, fez tanto sucesso quanto fizeram, entre parênteses aqui, os Fradinhos, que Enfio lançou nas páginas do Pasquim. Foi publicado na época, em 24 de maio de 99, página 6. Sujeito da primeira oração, o Jeca Tatu de Monteiro Lobato. Temos aqui o sujeito da primeira oração. O núcleo do sujeito, Jeca Tatu. O que é núcleo do sujeito, professor? Olha só, o núcleo do sujeito, dentro do termo sujeito, é a parte mais importante, aquela que carrega a essência do sujeito. E aqui nós temos um sujeito, ó, o, aí Jeca Tatu, depois o de Monteiro Lobato, certo? Nós temos esses dois termos aqui menores que estão junto ao núcleo do sujeito, que é Jeca Tatu. Jeca Tatu é o núcleo do sujeito, é a parte mais importante do sujeito. E aí, no caso, quando nós temos o sujeito com um núcleo apenas, ainda que pareça que seja uma palavra composta, nós temos o sujeito simples. Tá? Vamos ver isso mais adiante. Então, os tipos de sujeito são o simples, o composto, o indeterminado e a oração sem sujeito, ou chamado sujeito inexistente. São esses, mas alguns gramáticos consideram ainda o tipo de sujeito oculto, elíptico, desidencial. Alguém vai falar de sujeito explícito, que seria aquele clássico sujeito que aparece na oração, e o implícito, né, que seria esse sujeito desidencial. Mas é interessante. Por quê? Quando a gente vai citar o exemplo mais adiante, vocês vão perceber que o tal sujeito oculto, elíptico, desidencial, na verdade, ele não é oculto, ele é claro, né? A nomenclatura gramatical brasileira, ela não reconhece o sujeito oculto, ela apenas considera esses quatro aqui: simples, composto, determinado e oração sem sujeito. Também é chamado sujeito inexistente. Sujeito simples, aquele que possui apenas um núcleo. Exemplo, livros ganham as prateleiras dos supermercados. Núcleo livros. Ok? Se houvesse aqui, os livros ganham as prateleiras dos supermercados, continua sendo um núcleo apenas. Agora, se tivéssemos aqui, livros e revistas ganham prateleiras dos supermercados, aí já teríamos dois núcleos no sujeito. Ok? Vamos então ver como é que é o sujeito composto. Aquele que possui mais de um núcleo. Exemplo, jogadores e torcedores reclamaram da arbitragem. Núcleos, jogadores, torcedores. O E não. O E não é núcleo, tá? Então, jogadores, torcedores. Se fosse aqui, João, Pedro, Maria e Tiago reclamaram dos preços dos supermercados. Teríamos, então, quatro núcleos. Vamos para o exemplo aqui do sujeito elíptico desinencial, que foi citado ali, né? Então, aquele que não vem expresso na oração, mas pode ser facilmente identificado pela desinência do verbo. Exemplo, aonde vou? O que quero da vida? Nós temos aqui, apesar de o sujeito não estar expresso, pode ser identificado nas duas orações. As duas orações é o eu. Aonde eu vou? O que eu quero da vida? Então, essa ideia de sujeito oculto, na verdade, é uma particularidade da nossa língua. No inglês, por exemplo, vocês estudam inglês, não existe o tal sujeito oculto, porque você é obrigado a sempre conjugar o verbo com o sujeito. Em português, a gente pode usar a elipse, né?
Esquece ele ali. Sujeito indeterminado é aquele que não se quer ou não se pode identificar. Exemplo, vive-se melhor em uma cidade pequena. Aqui nós temos a circunstância do sujeito indeterminado. E o outro aqui, ó, absolveram o réu. Quem? Você não tem como definir ou dizer qual é o sujeito. Então, por isso que ele é o sujeito indeterminado. Existe alguém que executou a ação do verbo, mas não é identificado na oração. Nem na oração, nem no contexto. Atenção, o sujeito pode ser indeterminado em duas situações. Primeira, verbo na terceira pessoa do plural, sem o sujeito expresso. Telefonaram por engano para minha casa. Cuidado, hein? Olha só, alguém telefonou por engano para minha casa. Nessa situação, o sujeito é alguém. Então, não vamos confundir o conceito sintático de um sujeito não expresso aqui, indeterminado, com um sujeito com um pronome indefinido. Alguém telefonou para minha casa, alguém deixou a luz ligada, ninguém veio para a festa. Nós temos aí sujeitos simples, tá? Vamos aqui. Verbo na terceira pessoa do singular acompanhado do pronome ser, que é chamado por alguns de índice de determinação do sujeito. Acredita-se na inexistência de políticos honestos. Então aqui nós temos um sujeito indeterminado também. E o sujeito inexistente? Bom, algumas circunstâncias, né? A informação contida no predicado não se refere a sujeito algum. Ocorre a oração sem sujeito quando temos um verbo impessoal. O verbo é impessoal quando indicar fenômenos da natureza, chover, nevar, amanhecer, trovejar, né? Por exemplo, anoiteceu muito cedo, choveu muito no Rio de Janeiro este mês. Ponto, vamos lá. Olha só, se eu disser assim, Maria amanheceu com raiva, amanheceu chateada. Eu tenho aí o verbo amanhecer, mas nessa circunstância eu não estou usando o verbo no sentido denotativo, no sentido figurado. A pessoa não amanhece, ele está dizendo que ela acordou, começou o dia de manhã, né? Então é outro sentido. Nesse caso, o verbo amanhecer, por exemplo, ele é um verbo pessoal e o sujeito seria Maria, ok? Com verbos fazer, ser ou estar, indicarem tempo cronológico, tá? Faz meses que ele não aparece. Já é uma hora da tarde. Está quente em São Paulo. Então aqui nós temos o, o verbo impessoal, ok? O haver no sentido de verbo existir. Havia mulheres na sala, havia muitas pessoas na fila. Nessa situação, o verbo fica na terceira pessoa do singular. Os verbos impessoais sempre ficarão na terceira pessoa do singular. Havia, faz tempo, né? Ok? Predicado, gente. Então, nós vimos na primeira parte o sujeito e os tipos de sujeito. Agora vamos ver os predicados e os tipos de predicado. Bem simples também. São os dois termos essenciais da oração: sujeito e predicado. Você pega uma oração e divide em duas. Se for verbo impessoal, você vai ter só o predicado, vai ter sujeito. Mas o sujeito é classificado como oração sem sujeito. Já que ele é um termo essencial, ele precisa ter um nome, mesmo que ele não exista. E o nome dele é oração sem sujeito. Vamos então para o predicado, que é tudo aquilo que se informa sobre o sujeito. É estruturado em torno de um verbo. Ele sempre concorda em número e pessoa com o sujeito. Exceto aquele caso, é claro, né? Não existe sujeito, ele é impessoal, o verbo fica na terceira pessoa. Quando é um caso de oração sem sujeito, o verbo, né, do predicado fica na forma pessoal, terceira pessoa do singular. O núcleo do predicado pode ser um verbo significativo, um nome ou ambos, ok? Aqui o verbo significativo vamos entender assim, é um verbo de ação, ok? Exemplo, seu trabalho tem uma ligação muito forte com a psicanálise. Revista Nova Escola, mês 11 de 2000. Vamos aqui para o
predicado, né? Então, o predicado pode ser verbal, nominal ou verbo nominal. Qual o predicado verbal? É aquele que tem como núcleo, palavra mais importante, um verbo significativo, um verbo de ação, ok? Exemplo, o ministro anuncia reajuste de impostos. Núcleo, anuncia, o verbo. Exemplos, o técnico comprou várias bolas, verbo de ação. O técnico gosta de bolas novas. O técnico prefere melhores condições de trabalho a aumento de salário. O técnico viajou. Nós temos aqui verbo comprar, verbo gostar, verbo preferir, verbo viajar, verbos de ação. Predicado nominal, aquele cujo núcleo é um nome, um predicativo, pode ser predicativo do sujeito ou predicativo do objeto. Nesse tipo de predicado, o verbo não é significativo, e sim de ligação. Então, nós não vamos ter um verbo de ação, mas um verbo de ligação. Serve de elo entre o sujeito e o predicativo. Exemplo, todos estavam apressados. O verbo estar aqui, ó, não indica ação alguma. Núcleo, apressados, é o predicativo do sujeito. Esse termo aqui, ó, predicativo do sujeito, ele dá uma qualidade ao sujeito. O sujeito é todos. Predicado verbo nominal, aquele que possui dois núcleos, um verbo significativo e um predicativo do sujeito ou do objeto. Exemplos. O juiz julgou o réu culpado. Juiz é o núcleo do sujeito. Aí você tem, o juiz é o núcleo do sujeito, nós temos aqui o julgou, verbo significativo, culpado, predicativo do objeto. É o objeto direto. No segundo exemplo, o aluno chegou atrasado para a prova. O predicado é, o sujeito é o núcleo, o sujeito é aluno, ou o aluno, e o predicado é, chegou atrasado para a prova. Núcleo do predicado, chegou, verbo de ação, o verbo significativo, e atrasado, o predicativo do sujeito, é uma qualidade do sujeito que é aluno. Pessoal, atividade de vocês, então, fizemos exercícios 1, 2, 3 e 4, vocês têm que fazer lá em cima, mais 3 exercícios aqui. Então, assinale a alternativa correta para cada questão proposta. Na primeira, aqui a oração que apresente sujeito simples. Na segunda, a alternativa que apresente oração sem sujeito, ou sujeito inexistente. E a terceira, no número 7, o terceiro aqui no caso dessa sequência, que apresente um predicado nominal. Achar qual seja o predicado nominal aqui. Leiam o material, ouçam a aula quantas vezes quiserem, respondam. Agora é importante, ó, quando você for escrevendo no caderno, basta colocar as respostas. Você vai colocar o seu nome, a data, né, da atividade e a turma. Depois envie suas respostas apenas. Tá bom? A participação de vocês, então.